Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-lo aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Brasil abre 2023 embarcando quase 3 milhões de sacas de café no primeiro mês do ano. Abate de bovinos, suínos e frangos cresce no quarto trimestre de 2022. Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira debate os impactos dos fundos estaduais no agronegócio brasileiro. Fundecitrus eleva a estimativa para a colheita de laranja em São Paulo e Minas Gerais. E ainda vamos comemorar juntos aqui no estúdio do Jornal Terra Viva o Dia Mundial do Feijão. Olha que mesa linda a gente preparou para você. Temos um convidado especial, além do feijão, claro, né? Porque é uma data que foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em 2019. E vamos te ensinar a fazer um pão de feijão daqui a pouquinho. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. O Comitê Tributário da Sociedade Rural Brasileira debateu nesta sexta-feira os fundos sociais e os impactos no agronegócio. Os fundos estaduais começaram a surgir em 2016 em todo o país, a partir da criação do Convênio 42. Mas os fundos, segundo este professor de Direito Financeiro da USP, estão ocasionando aumento do custo tributário e redução dos benefícios fiscais. Os fundos são, na verdade, uma forma de cobrar mais dos produtores rurais como um todo, das empresas todas vinculadas ao agronegócio. E é aqui que está o erro. E por decorrência, nós temos um aumento de custo que serve para uma função pública, só que o orçamento público tem recursos e meios para atender essas despesas. Então, onerar apenas o produtor rural me parece algo que é inconstitucional e merece reparos. Na opinião dos especialistas, o fundo estadual prejudica a concorrência, porque o produtor que tem uma fazenda em um estado que já criou o fundo vai disputar o comércio com um produtor que tem a mesma produção, mas está em outro estado que ainda não criou o fundo, ou seja, não tem o mesmo agravante. Quanto mais o estado cobrar, como Goiás agora que acabou de instituir, o preço dos produtos ficará mais caro. Então, imaginemos que em outro estado ao lado não tenha esse tipo de cobrança de fundo. O preço é mais barato, a concorrência vai para o espaço. A saída, dizem os especialistas, seria recorrer ao Supremo, porque existe base jurídica para acabar com os fundos. As associações do agronegócio deveriam discutir o Convênio 42. Este convênio que fez criar todos esses fundos. Então, se o convênio cai numa ação do Supremo, todos os fundos caem, porque eles estão amparados nessa norma. Então, tem espaço sim. E na opinião deste professor, os produtores podem ter dificuldades no futuro porque os fundos devem continuar em vigor, mesmo com uma nova reforma tributária. A partir do momento que ela não dê soluções a esses problemas, não é, de discriminação que estão acontecendo, porque isso é uma discriminação, você trata um setor diferente de outros, né, eu acho que ela não atinge o seu objetivo. E, logicamente, o setor do agronegócio brasileiro ele é estratégico para o combate à fome no Brasil, para a redução do custo dos alimentos para a sociedade em geral, né, e também para a exportação e a formação de divisas. Olha, essa reunião aí do Comitê Tributário marcou o início dos trabalhos do presidente da nova gestão da Sociedade Rural Brasileira. A repórter Renata Afonso conversou com o novo presidente, o Sérgio Bortoloso. Sérgio Bortoloso é produtor rural, ele tem propriedades em Araraquara, no interior de São Paulo e no Piauí. Ele foi eleito para o mandato de 3 anos. Sérgio, obrigada pela participação. O senhor já era vice-presidente da Sociedade Rural, vai dar continuidade nesse mandato? Como é que funciona? Sim, eu já faço parte da equipe da nossa ex-presidente da TECA, Vendramini, e como já participava da diretoria, e fui eleito agora para dar sequência a um trabalho que já começou a ser realizado na gestão anterior. Nós vivemos um momento único, nós vivemos um momento de transição,
temos um novo governo e a política da sociedade rural brasileira que vai ser implantada, e já vem sendo implantada, é de uma articulação, uma interlocução com o governo. Nós entendemos que a eleição já acabou e que nós precisamos como é até o mote hoje, nós precisamos construir pontes, não muros. E eu acho que o governo federal ele vai, de certa forma, entender a importância do agro brasileiro dentro do contexto econômico, social. E com isso a gente vai trabalhar essa aproximação. Nós entendemos que vai ser um trabalho de não tão curto prazo, mas que o entendimento será necessário. Eu acho que o governo vai poder contar com a sociedade rural brasileira, como a sociedade rural também vai poder contar com o governo, nesse projeto de atendimento às nossas pautas. Ou seja, nós estamos muito animados para começar essa fase nova, trabalhar isso. E também, né, a questão da sustentabilidade. Eu acho que o momento de se você divulgar e trabalhar a agricultura sustentável é muito importante. E isso também vai ser uma prioridade dentro da sociedade rural. E por aí é que nós vamos caminhar. Tem também a questão da segurança jurídica, que o agro discute bastante, né? Debate bastante. Sim, sem dúvida. Nós temos ainda, existe pelo menos uma análise feita a priori de que a gente estaria com a nossa segurança jurídica abalada. Nós entendemos que isso pode ser reestudado. Isso, acho que o bom senso deve prevalecer nessa história. Mas, com certeza, a sociedade rural brasileira defende o direito de propriedade e a segurança jurídica, que dê um suporte para os produtores continuarem fazendo esse trabalho tão essencial que o mundo e o Brasil precisam nesse momento. Tá bom, obrigada pela participação. Renata Afonso para o Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Obrigado, Renata. Sucesso ao Bortoloso e toda a diretoria. Atenção, a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, divulgou nota nesta sexta-feira em que reitera o discurso da deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. No último dia 8, em plenário da Câmara dos Deputados, a parlamentar lamentou a suspensão de 9 linhas de financiamento agropecuários por parte do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Entre elas, Pronaf e ABC+. A FPA reforça que grande parte do valor disponibilizado no Plano Safra é para atender especialmente ao pequeno produtor rural e que corrobora com a preocupação da deputada por conta da necessidade de crédito para o desenvolvimento da agricultura familiar no país. E o Rio Grande do Sul foi reconhecido pelo Chile como zona livre de aftosa sem vacinação. Essa e outras notícias agora no Giro Brasil. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo ampliou o programa Melhor Caminho. A iniciativa visa recuperar estradas rurais por todo o estado e desenvolver o escoamento da produção agropecuária. O projeto gera milhares de empregos diretos, sendo fundamental para a melhora dos índices econômicos e sociais. O milho é um produto importante para a proteína animal e também faz parte da alimentação humana. Por esses motivos, a procura pelo cereal no comércio cresce no país. Na safra 2022-23, o Paraná deve produzir um total de 19 milhões de toneladas de milho. De acordo com o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Paraná, este ciclo atual começou em agosto do ano passado e vai até junho deste ano. O Rio Grande do Sul foi reconhecido pelo Chile como zona livre de aftosa sem vacinação. O reconhecimento veio após uma missão realizada no fim de 2022. A partir de agora, o mercado gaúcho está habilitado para a exportação de animais e produtos de origem animal para o país sul-americano, o que abre a possibilidade de novos negócios. Nesta semana, o Instituto Brasília Ambiental e a Ecosul realizaram uma reunião virtual para a apresentação do plano de manejo do Parque Ecológico das Sucupiras, área de conservação do Cerrado. O plano, então, iniciado no ano passado, estabelece o zoneamento e as normas para o uso da unidade de conservação. O documento define na prática o que pode ser construído e o que deve ser preservado na área.
A seguir, ao vivo, o fechamento do mercado agrícola com o Silmar César Miller. E você vai ver ainda, Fundecitrus eleva a estimativa para a colheita de laranja em São Paulo e Minas Gerais. A gente volta em instantes. Até já! Vamos para o sul do país. Essa semana a gente passou todos os dias falando da Show Rural Copavel, 2023, que acontece em Cascavel, no Paraná, e onde está também a Itaipu Binacional, naquela região. O objetivo é apresentar a companhia aos produtores da região e mostrar como eles podem ajudar a aumentar o tempo útil da usina, adotando boas práticas na produção agrícola. Este ano, os expositores do Show Rural investiram bastante em tecnologia. E a Itaipu Binacional não foi nada diferente. Mas quem vai explicar para a gente o que a Itaipu Binacional tem feito por biodiversidade, nas áreas indígenas, para os produtores rurais, é o Márcio. Márcio, olha só, esse painel bonito aqui, consegue explicar para a gente o que tem sido feito, verdade? Nós buscamos colher depoimentos de pessoas que são referências aqui no território para que elas falassem de Itaipu. Nós falarmos de nós mesmos às vezes fica meio suspeito, né? Então esse é um painel interativo onde o visitante pode chegar aqui no stand da Itaipu e se ele clicar em qualquer um desses temas aqui, por exemplo, em pesca e aquicultura, nós vamos poder ouvir, os depoimentos de pessoas aqui do território que têm de alguma forma algum envolvimento com esse tipo de situação. O Brasil embarcou quase 3 milhões de sacas de café em janeiro, de acordo com o relatório divulgado pelo Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. O volume que abre a temporada de 2023 representou uma queda de 17% na comparação com o mesmo mês de 2022. Além disso, o Secafé aponta que, com a menor cotação atual, as receitas também recuaram 18%, totalizando 613 milhões de dólares. Os abates de bovinos, frangos e de suínos cresceram no último trimestre de 2022. É o que divulgou nessa sexta o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O abate de bovinos gerou 2,02 milhões de toneladas de carcaças, alta de 4,7% em comparação com o mesmo período do ciclo anterior. Em relação aos suínos, foram registrados 13,80 milhões de cabeças, crescimento de 2,7% em relação ao mesmo trimestre de 2021. O peso acumulado para as carcaças de frango foi de 3,32 milhões de toneladas no quarto trimestre do último ano. Esse total representa um aumento de 4,7% em comparação com o mesmo período do ciclo anterior. Hora do Agritendências com o Silmar César Miller. Silmar, vamos fazer um balanço aí de como os mercados fecharam, não só hoje, como na semana? Como é que foi essa semana, hein, Silmar? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite, nossos amigos do canal Terra Viva. Márcio, a sexta-feira parecia que se encaminhava para ser um dia calmo, mas apareceu uma virada aqui no meio do dia. Tivemos algumas oscilações fortes nos preços das principais commodities de interesse do Brasil, que a gente acompanha diariamente aqui no nosso canal. É o caso, por exemplo, do trigo. O trigo deu um salto hoje, subiu em cerca de 4% na Bolsa de Chicago, fechou a semana também com a valorização forte nos mesmos níveis, por conta de uma virada aqui em perspectivas com relação à questão da Rússia e da Ucrânia. A situação está ficando complicada novamente por lá, isso acabou afetando hoje dois setores básicos aqui dos mercados de commodities. Um deles é o petróleo. A Rússia anunciou hoje um corte nas suas exportações de petróleo, no sentido de 500 mil barris por dia, no sentido de buscar exatamente uma valorização do preço para compensar o prejuízo que ela alega que está tendo aqui nas suas exportações aqui para o Ocidente. Por resultado disso, foi um salto nos preços do petróleo, aí uma alta de 2,4%, o petróleo voltou à casa dos $86 o barril, e isso acabou contaminando também outros mercados, diretamente ou indiretamente. É o caso, por exemplo, da soja e do milho, que acabaram acompanhando o petróleo, também subiram na Bolsa de Chicago, 1,4% cada um, refletindo também preocupações com a continuidade da seca lá na Argentina, um outro fator aqui que permeou também o comportamento das commodities. Mas principalmente afetou o trigo. O trigo teve um salto hoje
torno de 4% na Bolsa de Chicago, refletindo preocupações com a possibilidade de novas tensões lá que possam evitar ou derrubar as melhores perspectivas de exportação de trigo dessa região, que é a maior exportadora de trigo do planeta. A Rússia é o maior exportador mundial, a Ucrânia é um importante exportador também, tanto de trigo quanto de milho. Então, tudo isso levou a especulações de que podemos ter novas interrupções nas exportações dessa região. Isso afetou a percepção do mercado internacional com relação a preço. E aí o salto é inevitável no preço do trigo hoje, como eu disse, em torno de 4% na Bolsa de Chicago. Então, foi o grande destaque do dia. Não estava prevista essa alta no início do dia, acabou acontecendo no final com essa virada. Então, esse foi o saldo da semana também no trigo, em torno de 4% de aumento no dia e na semana por conta dessa virada. Demais mercados com comportamento um pouco mais calmo. O café subiu hoje 0,5%, café arábica. Café robusta, que é equivalente ao nosso conilon, subiu um pouco menos, 0,1%. Açúcar voltou a subir 0,1% hoje. Na contramão, tivemos aqui o algodão, uma pequena queda de 0,4%, e principalmente o suco de laranja, que subiu muito nos últimos dias, foram altas sucessivas de grande expressão, por conta de esgotamento dos estoques globais, e particularmente aqui no Brasil. Mas hoje foi o dia do vendedor, Márcio. Aí o pessoal começou a vender, aproveitar o preço, que é um dos mais altos da história, foram os que foram atingidos nessa semana. E o resultado foi uma queda no preço hoje, caiu 3,8% lá na Bolsa nova-iorquina. O boi gordo do mercado futuro na B3 continua bastante aquecido, com preços em alta. Isso aconteceu novamente nesta sexta-feira, uma alta de 0,5%, e um acumulado de 1,6% na semana que terminou neste dia de hoje. Mercado financeiro, petróleo eu já mencionei aqui, que teve uma elevação forte. Mercado financeiro no Brasil, com o dólar caindo 1,1% no dia, mas ainda acumulando uma alta de 1,4% na semana, Márcio. Então, esse é o retrato do mercado nesta sexta-feira, nessa semana que está se encerrando, e a gente agora só vai ver movimentação nova no mercado na segunda-feira, Márcio. Muito bem, Silmar, e como diz a Band News FM, né, em um segundo tudo pode mudar, e foi o que aconteceu no mercado hoje, né? Tudo em ebulição. Silmar, obrigado, muito bom, mais uma semana juntos aqui, bom descanso para você, saiba aproveitar seu fim de semana. Boa noite, obrigado, bom fim de semana. Boa noite. O Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus, divulgou nesta sexta-feira a terceira reestimativa da safra de laranja 2022-23 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudeste Mineiro, principal região produtora de laranja do mundo. A terceira reestimativa da safra de laranja 2022-23 aponta a produção de mais de 316 milhões de caixas de quase 41 quilos, né? 40,8. Os dados indicam que a produção deve ser menos de 1%, 0,7%, maior em relação à projetada em dezembro de 2022. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E vamos ter ainda aqui no estúdio, ao vivo, um convidado especial de gala. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Feijão. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura em 2019. A gente mostra e conta a receita depois do intervalo. Até já! Os ovinos são destaques do Show Rural Copavel 2023, que acontece até esta sexta-feira em Cascavel, no Paraná. Os produtores apostam na região por ser uma grande produtora de grãos. Então, a gente é do Cordeiro Medalha lá de Rolândia, no Paraná. Viajamos em torno de 5 horas para estar aqui. E, basicamente, a região é muito promissora na nossa cadeia de ovinocultura. A gente trabalha com ovinocultura tem 10 anos. Melhoramento genético das raças Dorper e White Dorper. E o Show Rural ele entrou no nosso calendário de importância num grau bem elevado por conta da região. A região ser uma região forte, produtora de grãos, região que está na agricultura muito forte, também na pecuária. E chegou a hora da gente saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nesse fim de semana. Quem conta para a gente é a Stephanie Toso.
Neste fim de semana, as instabilidades ainda continuam atuando no país, tanto sábado quanto domingo ainda com muita atenção para a região sudeste. A circulação de ventos vai favorecer nuvens muito carregadas entre sul, Triângulo de Minas e o norte do estado de São Paulo. Tem previsão de temporais na Grande São Paulo, também na cidade do Rio, e de forma geral ainda vai ser um fim de semana com calor de verão. Agora, entre centro-oeste e o norte do país tem muita umidade. Ainda temporais entre Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e o estado de Mato Grosso. Atenção ainda entre os estados do Amazonas, Acre e Pará. Tem previsão de chuva forte, região de Belém com dia praticamente encoberto durante todo o fim de semana. Agora no Mato Piba, os acumulados ainda podem variar de 40 a 60 milímetros, tanto no sábado quanto no domingo. E ainda destaque para o tempo firme e seco novamente no Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste, a umidade relativa do ar entra a índices críticos inferiores a 20%, o que nos próximos dias vai potencializar o aumento de focos de queimadas no estado gaúcho. A temperatura máxima em São Paulo chega a 27 graus. Em Brasília, a máxima de 28 e calorão ainda de 35 graus em Porto Alegre. Ao longo desses próximos dias e pelo menos até o dia 15 de fevereiro, a chuva continua concentrada entre Minas e Rio de Janeiro, onde os maiores acumulados podem chegar até 60 milímetros. Agora, pelo sul do país, tem destaque para instabilidade, formando nuvens carregadas entre o interior do Paraná e o Rio Grande do Sul. Essa chuva ainda não vai ser capaz de reverter o cenário de déficit hídrico, mas no Rio Grande do Sul já melhora muito a qualidade do ar, e o que é benéfico também para as áreas produtoras de milho e de soja, que ainda precisam de água disponível no solo. Agora, entre Amazonas, Pará e Maranhão, os acumulados podem ficar em torno de 60 milímetros também durante esse período. Na semana do dia 16 ao dia 20 de fevereiro, novas instabilidades vão favorecer muita chuva de norte a sudeste. Novamente, teremos muitos acumulados entre Minas, Goiás e o estado de Mato Grosso. Neste período, até podendo passar de 60 milímetros. Obrigado, Stephanie. Gente, olha só, você que está em casa aí não faz a ideia, a expectativa que nós estamos aqui na redação do Terra Viva, aqui no estúdio, porque hoje a gente celebra um dia muito importante, é o Dia Mundial do Feijão. Nós aqui do Jornal Terra Viva estamos comemorando essa data, né? Junto com todos os produtores de feijão do Brasil. E para deixar essa data mais animada ainda, nós convidamos o Fernando. Deixa eu ver certinho aqui o nome do Fernando, ó, o Fernando Santana. O Fernando, ele é engenheiro de alimentos e é criador do pão de feijo. Cadê o pão de feijo aqui, Fernando? Cadê? Aqui, Márcio. É esse aqui? Boa noite, Fernando. Obrigado por ter vindo, tá bom? Como é que surgiu essa história aqui com o Fernando, né? Na segunda-feira, a gente entrevistou o Marcelo Líderes, né? Que é o presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão, já falando da semana de comemoração do feijão. E o Marcelo falou que na sexta-feira ia ter um lançamento, ia ter uma festa com pão de feijo. Aquele negócio ficou no ar aqui, né? Falando, gente, o que é essa história de pão de feijo? E tá aqui o Fernando para explicar pra gente o que é o pão de feijo. Olha, que lindo, né? Não, isso aqui é um pão de queijo, Fernando. Eu, como um bom mineiro, e você, como outro bom mineiro de Itajubá, né? Um beijo para todo mundo da Serra da Mantiqueira. Sabe que isso aqui é um pão de queijo, não é um pão de queijo, Fernando? É um pão de queijo da nova era, Márcio. Pedi permissão, peguei o livro da avó, pedi permissão para a família. Como engenheiro de alimentos, a gente sempre pensa em alimentos mais inclusivos. E o feijão é uma dessas coisas, eu estava te falando antes, o feijão pode mudar o mundo. Certo. E aí veio a ideia de tirar alergênicos e colocar feijão e fazer um pão de feijo inclusivo para todo mundo. Você vai provar agora. Vindo lá de Aiuruoca, eu acho que é importante a tua opinião. Pois é. Só para a gente... O pão de feijo, o feijo, na verdade, está fazendo um trocadilho com pão de queijo, é isso? É uma alusão à história importante de um negócio que a gente conhece como pão de queijo, que deveria, na minha opinião, Márcio, ser chamado de pão de polvilho. Polvilho lá de Conceição dos Ouros, que você conhece bem. Polvilho do Paraná, certo. Porque essencialmente é uma fórmula com polvilho. E a gente, lá em Minas, põe queijo. Então, já que eu posso tirar queijo e colocar feijão, a gente virou pão de feijo. É uma alusão ao feijão e celebrando o feijão e outras leguminosas que também estão na fórmula. Nós temos proteína de ervilha e linhaça dourada, numa combinação especial de proteínas vegetais. Vou dizer um negócio. É muito semelhante ao pão de queijo, mas não tem ovo, não tem, como é que fala?
Proteínas lácteas, não tem manteiga, não tem leite. Não tem nada. O que tem aqui? Bom, começa com o famoso feijão carioca. Nós fazemos uma moagem muito especial do feijão carioca, chamada micronização. É num moinho especial. E depois da micronização, nós fazemos um processo de extrusão, igual se faz macarrão. E chegamos numa farinha instantânea de feijão carioca. É com essa farinha que faz pão de feijão. O pão de feijão. E ela é vegana, é um pão de queijo totalmente vegano. Não, não é um pão de queijo, é um pão de feijão totalmente vegano, né? É um pão de feijão inclusivo, vegano, plant-based, 100% proteína vegetal, sem ingredientes de origem animal. E bom para todo mundo, porque tem feijão, Márcio. E eu vim aqui, você me chamou porque é o Dia Mundial do Feijão. Mundial do Feijão. Aí o seguinte, paralelo ao fato da gente trazer o Fernando para explicar para a gente, o Fernando que criou essa proteína tirada do feijão? É uma farinha, são frações. Aqui a gente tem um concentrado proteico e aqui a gente tem uma farinha instantânea de feijão. Então, o Fernando é autor, engenheiro de alimentos, autor desse trabalho, junto com o IBRAF, né, parceiro do IBRAF, né? O IBRAF nos deu os caminhos. Pois é. Só que nós fizemos um desafio aqui. Na segunda-feira, muita gente acompanhou a gente, e aí o que aconteceu? Uma padaria daqui de São Paulo ligou para a gente e falou assim, olha, eu sei fazer um pão de feijão aqui na nossa padaria. E aí o que aconteceu? Foi criado o pão de feijão dessa padaria para celebrar a data. E aí a gente quer ver, ficamos curiosos para saber como é que eles fizeram o pão de feijão deles. Vamos ver junto, Fernando? Vamos. Vamos ver então. Não tem? Vai ser daqui a pouco? Oi, Márcio, e a todos que assistem o Jornal Terra Viva. Nada melhor do que comemorar o Dia Mundial do Feijão com feijão. Não é isso mesmo, Wesley? É isso mesmo, Joel. E hoje vamos preparar um delicioso pão de feijão. É claro, com nossos ingredientes do nosso agronegócio. E aqui temos meio quilo de feijão, 2 kg de farinha, 20 gramas de açúcar e 40 gramas de azeite, 200 gramas de levain e 5 gramas de fermento, 40 gramas de sal. E agora vamos levar para a batedeira para finalizar. E agora o resultado você confere aí no estúdio. Valeu! Tudo bem, tá aí, ó. Não é parecido, não é semelhante com o que você fez. Aí o Joel e o Wesley, né, que são da padaria. Como é o nome da padaria? Vamos... A Center Chic, a padaria Center Chic, tem algumas aqui na Zona Sul de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho, por acompanharem a gente aqui e por nos auxiliar nesse trabalho. O Wesley e também o Joel, é isso? Joel e o Wesley. E aí eles falaram assim, experimenta aí, vamos ver o resultado no estúdio. Pega um pedacinho aqui, você vai comer um pedacinho para você dar a sua opinião, Fernando, sobre o que os dois fizeram. Esse é o pão de feijão que a padaria criou, né, para a gente experimentar aqui também e comemorar o Dia do Feijão. Enquanto a gente experimenta aqui, eu quero mostrar uma outra imagem para vocês, para dizer o que a gente achou desse aqui também. Ô Lúcio, solta uma outra imagem que tem aí, que é uma homenagem que eu quero fazer ao pequeno produtor, ao produtor tradicional. Cadê essa? Tem o som? Abre o som fazendo um favor. Ó, você que está em casa já viu isso aí? Tá dando para ouvir, não? Tem som. Já ouviu? Isso aí é a tradicional bata do feijão. Depois de colher o feijão vai para um andaime, né? Ele fica nesse andaime pendurado ali num varal, vamos dizer assim, né? Até secar. Depois que ele seca, ele vem para um terreiro, né? Para um piso, e aí a gente bate o feijão com uma vara para o feijão sair ali da vagem sequinha e essa palha toda volta depois para o campo como adubo orgânico, né? Então a gente faz todo o sistema... Economia circular. Economia circular. E essa imagem vem do meu sítio, onde o Beto preparou feijão para nós desse ano lá, junto da nossa uva. É uma homenagem que eu faço para o Beto, mas para todos que mantêm a tradição, não só por romantismo, mas por conta também de manter uma tradição que é importante. Eu tenho 30 segundos para encerrar. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por criar esse produto importante para o produtor de feijão brasileiro, principalmente. Fernando, e o que você achou do pão de queijo? Gostei. Do pão de queijo? Do pão de feijão da padaria? Outro sabor, temperado.
Pão inclusivo, bom para todo mundo. Viva o feijão. Muito obrigado por ter... Fala mais um pouco. Deixei o homem com a boca cheia aqui. Gente... Como é que faz para entrar em contato com você para o seu produto? Eu sou engenheiro de alimentos, trabalho na RS Blumos, uma empresa baseada em São Paulo. Paulista, eu fiz Unicamp, então um orgulho grande de estar no estado de São Paulo, mesmo sendo mantiqueiro, lá do sul de Minas, do nosso sul de Minas lindo. A RS Blumos fica em Cotia, está aberta para todo mundo que quiser conhecer. Obrigado por trabalhar na pesquisa para a gente, Fernando. E obrigado você, produtor, por você, homem, mulher do campo, por produzir para a gente e botar esse alimento maravilhoso na nossa vida. Wesley e Joel, da padaria Center Chic, parabéns. Viva o feijão. Saiba aproveitar seu fim de semana, bom descanso, bom trabalho para quem vai trabalhar aí. E fica o convite, continua com a gente. Pô, é bom mesmo essa...